Olá, queridas e queridos! A live de hoje, ela é sobre erros que os jovens cometem ao escolher a futura profissão. Quando nós estudamos, quando a gente exercita os nossos neurônios através do estudo, da resolução de problemas, mas enfim, quando a gente estuda bastante, a gente vai criando uma coisa que se chama, na neuropsicologia, reserva cognitiva. É assim, exercitar a sua mente, a sua memória, ajuda que você afaste, distancie ou previna problemas de memória. Para os jovens, problema de memória. Para as pessoas que têm um pouquinho de idade mais avançada, a gente diz que essa reserva cognitiva ela ajuda a afastar problemas degenerativos, né? Neurológicos degenerativos. Então, olha como é bom estudar, né, gente? Além da gente se informar muito, a gente saber muitas coisas, além da gente, assim, satisfazer a nossa curiosidade intelectual, a gente ainda cria reserva cognitiva. Olha que maravilhoso! Como antes de iniciar as lives, eu sempre gosto de fazer perguntas para reflexão. Eu hoje vou falar dos 6 erros que os jovens cometem ao escolher uma profissão. Aí eu queria que você já pensasse quais erros que você já cometeu ou vem cometendo ao escolher a sua profissão. Se você já escolheu a sua profissão, reflita. Será que você cometeu algum erro? Que erro foi esse? Se você quiser compartilhar e quiser colocar aqui, eu vou ficar bem feliz, tá? Então, escreve aqui sobre esses erros. Será que os erros que você tem em mente, será que eu vou falar sobre eles aqui? Porque eu vou falar sobre 6 erros. Ou será que vocês conseguem, assim, pensar em algum erro que é comum, que as pessoas cometem? Escreve para mim aqui, vou ficar feliz em saber. Como eu vou falar sobre isso, então fique comigo até o final dessa live que vocês vão descobrir exatamente quais são esses erros que, invariavelmente, os jovens cometem ao escolher uma profissão. Eu selecionei 6, eu considero que eles são assim os que a gente consegue falar rapidamente numa live. Na verdade, esses erros parece que eu vou falar só para jovem, que essa é uma live que interessa só para jovem, mas na verdade não. Essa live, ela interessa para qualquer pessoa que não cuidou da sua escolha profissional na época que deveria, que não deu a devida consideração para esse momento da escolha profissional. Tem uma idade certa para a gente fazer uma escolha. E quando a pessoa não dá a devida atenção a esse momento, quando ela não reflete, quando ela não se questiona, muito provavelmente ela não fará uma escolha profissional com assertividade. Essa live também é para todas as pessoas que não tomaram uma decisão consciente em relação à escolha profissional. E quando a pessoa não toma uma decisão consciente, olha, seja em qualquer setor da vida, tá? Mas principalmente na questão profissional, o arrependimento virá. Certamente. Eu vou falar até de um caso real mais lá pro finalzinho da live. Cuidar da escolha profissional no momento em que vocês são chamados, recrutados para isso, que é no ensino médio, quando estão lá no ensino médio. Então, essa é a possibilidade de você refletir sobre a sua escolha profissional. Caso contrário, se não fizer isso, esse dilema vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Agora, é claro que é sempre possível mudar a trajetória de carreira, mudar de profissão. É uma possibilidade, tá? Mas ninguém quer ingressar numa profissão já pensando que, olha, não vai dar certo, ou pode não dar certo, ou fazer muito às escuras, no chute, unidunité. É muito importante realmente levantar e considerar vários critérios, vários elementos para tomar essa decisão. Porque ninguém quer começar esse caminho, começar a trilhar o caminho profissional e logo ali na frente mudar de opção. Inclusive tem vários estudos
que comprovam que quando a pessoa não dá atenção a esse momento, ela certamente, se a escolha profissional ela não for cuidada, esse arrependimento ele virá certamente. E não é muito fácil começar tudo de novo, porque a possibilidade da mudança da escolha profissional, ela é possível, né, gente? É possível. Mas é aquilo, existe um investimento tão grande que é feito, existe um investimento aí enorme que é feito, é um investimento emocional, é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, que ninguém quer começar algo e logo ali na frente já mudar o rumo. Não é fácil começar tudo de novo, são investimentos e compromissos assumidos. A pessoa vai assumindo compromissos ao longo do caminho. Por isso que a maioria decide assumir o erro e continuar naquela profissão, mesmo não gostando da profissão, mesmo quando ela já sabe que a profissão não é ideal para ela, mas ela continua. Tá? Por quê? Porque muitos compromissos são assumidos à medida em que a gente vai andando na nossa carreira, ou mesmo quando a pessoa já ingressa numa graduação, ela vai assumindo compromissos que muitas vezes fica complicado para ela voltar. E uma outra coisa é que assim, quando a mudança de carreira ela acontece, a mudança de profissão, a escolha de uma nova profissão, quando ela acontece por vontade própria, por iniciativa própria, aí a coisa é bem diferente, porque a pessoa ela tem algo que acontece que vai diferenciar do que daquela pessoa que precisa mudar porque ela errou. São situações distintas. Então, quando a pessoa vai mudar de carreira por iniciativa própria, ela está no comando da situação. Ela está mudando porque ela decidiu, porque ela elencou diversos critérios conscientes, ela levantou elementos que mostram para ela que o caminho não é esse, o caminho é aquele, mas apontam um caminho. Então existe aí uma decisão consciente. Agora, quando a escolha, né, não existe uma escolha para mudança, quando a coisa acontece porque a pessoa errou mesmo, aí então a pessoa fica sem a menor ideia do que fazer. Por quê? Porque não foi uma decisão consciente, ela simplesmente errou. E aí, escolher também um novo caminho tem mais um agravante. A pessoa já fez uma escolha errada, então ela tem medo de errar novamente. E aí a escolha fica mais dificultada. Inclusive, no final, como eu disse, eu vou falar de um caso verídico, de um atendimento que eu fiz recentemente, que vocês vão compreender aí a importância, né, desse momento, de cuidar desse momento. Então tem muitas perdas, são perdas emocionais, financeiras, de tempo, enfim. Então realmente a pessoa precisa cuidar. O que acontece quando a pessoa ela entra numa carreira, né? Escolhe uma profissão e aquela profissão ela não gosta daquela profissão. Ela descobre no decorrer do caminho que ela não gosta. E aí, por N compromissos assumidos, ela continua naquela profissão. O que vai acontecer com essa pessoa? Olha, ela não vai se dedicar o suficiente. Ela não vai ter comprometimento suficiente. E também ela não vai exercer plenamente aquela profissão. E o que vai acontecer em consequência disso? Em consequência da falta de comprometimento, da falta de dedicação, da falta de profissionalismo, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai progredir na carreira, ela não vai ter promoção. Então, gente, olha só quanta coisa que advém de uma escolha errada. Será que é bacana a pessoa, na verdade, viver numa profissão em que essa profissão não decola, ela não anda? E que para ser promovida, essa pessoa precisa pedir promoção? Primeiro que promoção a gente não pede, promoção a gente conquista.
né? É diferente. E como que nós conquistamos promoção? Quando nós demonstramos o quê? Comprometimento, dedicação, quando nós nos especializamos, quando a gente começa a aprofundar cada vez mais o conhecimento que a gente tem, quando a gente começa a assumir trabalhos, assumir demandas, assumir riscos, porque a gente não tem medo de risco, até mesmo porque nós dominamos o que nós fazemos. Então tudo isso começa a fazer com que a gente mereça, a gente conquista promoções por mérito, e é uma consequência natural. A pessoa que ela gosta do que ela faz, ela começa a ser notada. Então o que acaba acontecendo também? Ela começa a progredir na carreira. E ela também progride financeiramente, porque as pessoas começam a reconhecer que ela trabalha bem, então ela será promovida sem que ela tenha que pedir. Muitas vezes o profissional que ele tem esse comprometimento, esse senso de dono ao realizar o trabalho dele, ele é promovido, ele é surpreendido com as promoções que ele recebe, sabia? Por quê? Porque ele está fazendo o trabalho dele com tanto amor, com tanto gosto, que aquilo não é uma obrigação. É um exercício, muitas vezes, de uma causa. E aí, a pessoa ela é surpreendida. Então, ela não precisa pedir promoção, porque é o que eu falei, promoção a gente não pede, a gente conquista. Mas é isso, gente. Para que tudo isso de bom aconteça, a nossa escolha ela tem que ser acertada. Porque se a gente enveredar por um caminho de uma escolha errada, nada disso vai acontecer. Agora, onde está a raiz do problema, então? A raiz do problema está lá, exatamente no momento em que a pessoa está no ensino médio. Parece que não, né, gente? Porque assim, é tão dissociada essa questão da pessoa estar no ensino médio. Parece que quando ela está no ensino médio, ela só vai escolher uma universidade, uma graduação, ela só vai escolher uma graduação. É a continuidade dos estudos. Mas não é só isso, isso é só a pontinha do iceberg. O que a pessoa vai escolher de fato é uma carreira. Quando ela está lá no ensino médio, prestando vestibular. Aliás, eu tenho clientes, alunos do Escolha Profissional, que já passaram na primeira fase aí da USP. Parabéns para vocês, queridas e queridos, que legal, né? O foco grande que se dá é para a continuidade dos estudos, mas não é só isso o que vai acontecer. A pessoa já está pondo o pé numa carreira. E eu vou falar aqui, vocês vão ver que às vezes até antes disso a pessoa já está pondo o pé em uma carreira. Então, olha como é importante a pessoa escolher certo. Escolhendo certo, ela já está ingressando numa carreira em que as chances dela ser bem sucedida serão enormes, tá? Agora, sabendo de tudo isso, sabendo que a pessoa já começa lá no ensino médio a escolher a carreira dela, a determinar o caminho profissional dela, então que bom, porque isso vai fazer com que a pessoa faça diferente. Isso vai fazer com que ela se diferencie na trajetória de carreira dela, tá? O segredo é a gente fazer aquilo que a gente ama. Os jovens aí que estão ouvindo e que vão ouvir, conseguem então mudar esse cenário, fazer diferente, escolher uma profissão na qual a pessoa tenha potencial de ser feliz e bem-sucedido. Na verdade, o destino das pessoas no trabalho é ser infeliz. Não. Isso não é verdade. A gente pode ser feliz, sim, fazendo aquilo que a gente ama. E é possível. Ninguém merece escolher estar num lugar, numa profissão que não decola, que não sai do lugar. Nós fomos criados para nos desenvolver. O desenvolvimento faz parte do ser humano. Então, a profissão ela tem que possibilitar esse desenvolvimento. E a gente tem esse direito. Sabia? Às vezes as pessoas não se dão muito esse direito, sabe? O direito de serem felizes com a profissão. Pensa nos modelos que vocês tiveram, né? Modelos de pessoas que estavam ao seu redor durante o seu desenvolvimento. O que elas falavam sobre o trabalho, sobre a profissão.
Tudo isso foi construindo suas crenças a respeito do trabalho. Então, acreditar que as pessoas não são felizes no trabalho, que elas não podem ser felizes, isso não é uma verdade absoluta, tá? A gente pode desafiar essa crença. São perdas muito grandes no decorrer do caminho e a gente pode sim ter um futuro brilhante. É só cuidar disso na fase certa, cuidar da escolha da sua profissão, é cuidar do seu futuro, é cuidar com carinho do seu futuro, é cuidar das conquistas que você deseja realizar. Aí a pessoa às vezes pode pensar, puxa, mas eu nunca parei para pensar, porque eu sou muito novo, muito nova, nunca parei para pensar nas conquistas que eu quero ter. Então tá na hora de você começar a pensar, sabia? Você tem direito a pensar o que você quer ter no futuro, como você quer ser reconhecido no futuro, sabe? E eu, se fosse você, eu desejaria coisas maravilhosas, porque a nossa mente é muito poderosa, ela é capaz de trazer para nós tudo aquilo que a gente desejar ardentemente, tá? Então desejo coisas maravilhosas para você, vou torcer para isso, tá bem? A pessoa me pergunta, quando é o momento certo para eu cuidar com carinho e atenção da minha escolha profissional ou da minha escolha de carreira? O momento certo é agora, é já. É nesse momento, é o momento de você ter escolhas com critérios claros, critérios objetivos, porque também se não fizer isso, gente, esse dilema vai acompanhar você pro resto da vida, pro resto da sua existência. Eu recebo várias pessoas aqui, jovens e adultos, com qual problema? Com dilemas profissionais. E isso desde o jovem que está lá no ensino médio até aquela pessoa que já está com 50 ou mais. Entende? Então, é isso aí. Tem que cuidar. Mas vamos aos 6 erros que eu vou falar para vocês. 6 erros que os jovens cometem ao escolher a futura profissão. Primeiro deles, que é o pilar, que eu já falei desse pilar na semana passada, na live passada, mas o primeiro é o pilar da falta de autoconhecimento com foco profissional. Então, primeiro erro, falta de autoconhecimento com foco profissional. Muitos elementos eles podem levar à escolha errada de uma profissão, mas o principal é essa falta de autoconhecimento com foco profissional. A pessoa precisa se conhecer. Gente, nós convivemos com uma pessoa diariamente, aliás, dioturnamente convivemos com essa pessoa e conhecemos pouquíssimo dessa pessoa. Essa pessoa mora dentro de nós, essa pessoa somos nós. E olha só o quanto que você se conhece. Autoconhecimento, só que aqui, para a questão da escolha profissional, é o autoconhecimento com foco profissional, que são alguns elementos chave para a gente acertar. Então a pessoa precisa conhecer, ela precisa conhecer seus pontos fortes, ela precisa conhecer suas oportunidades de melhoria, ela precisa saber, ela precisa compreender, ela precisa entender com o que ela se identifica, com o que ela não se identifica. Ela precisa sair do polo das incertezas para ir para o polo das certezas. Ela precisa se apropriar dos seus reais motivadores. Agora, gente, é assim, se você, aí tá preocupado porque, puxa vida, não tenho tudo isso, não conheço tudo isso, eu vou te dizer que também não é tão simples assim, tá? Mas tem como levantar, elencar todos esses direcionadores profissionais, tá? O primeiro passo para evitar as frustrações profissionais é o autoconhecimento. Não tem o que fazer, gente. Para que a pessoa possa identificar qual é a profissão ideal para ela, ela tem que fazer um mergulho no autoconhecimento. Não tem jeito. Você pode conhecer tudo sobre profissão que está fora de você.
isso não vai ajudar você a tomar uma decisão com assertividade. Primeiro você tem que se conhecer, entender os seus drivers, são os seus motivadores, tá? Segundo erro, se deixar levar por influências. E aí, aqui eu vou destacar 4 tipos de influências, tá? Qual é a primeira? Influência dos pais. É assim, ó, os pais, na melhor das intenções, tá, gente? Porque sempre tem uma intenção positiva por trás de todo comportamento. Existe uma intenção positiva aqui dos pais. Na melhor das intenções, no desejo de fazer com que os filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente, porque eles têm uma preocupação com o futuro, uma preocupação para que esses filhos eles sejam renomados, felizes, que eles tenham estabilidade financeira no futuro. Então, alguns pais sugerem, outros estimulam e outros obrigam mesmo, tá? Aí já vai lá na força, na força do ódio. Eu tô brincando, tá? Na verdade, eles acabam forçando uma barra, né? Já tive vários casos aqui, tá? Eles acabam ou sugerindo, ou estimulando, ou forçando mesmo que os filhos acabem escolhendo uma determinada profissão. Mas é como eu disse, existe uma intenção positiva aí, tá? O que esses pais não sabem é que isso não vai levar o filho a trilhar o caminho do sucesso. Muito pelo contrário, pode ser que esse filho, né, venha a odiar a profissão. Então, diferente do que seria o desejo desses pais, é como se o tiro saísse pela culatra, ou seja, o filho não vai gostar e também não vai alcançar o sucesso. Mas muitas vezes os pais eles não conseguem compreender o que eles podem fazer para ajudar. Inclusive eu fiz uma live falando da influência dos pais, ela tá salva aí no meu feed. Se vocês quiserem dar uma olhada, é legal, porque ali eu falo bem detidamente sobre essa questão e como os pais, qual deve ser a postura dos pais nesse momento, porque não dá para também virar as costas para o filho, porque é uma situação bem desafiadora essa. Então é assim, não dá para forçar, mas também não dá para virar as costas, porque seriam duas posturas extremadas. O jovem, muitas vezes, ele recebe essa influência e ele se deixa levar por essa influência. Aqui, quando eu recebo pais que não já têm um direcionamento, eles têm um direcionamento de qual profissão o filho deve seguir, eu já digo, olha, não necessariamente vai ser essa profissão, porque eu uso ferramentas que vão extrair informações que são desse jovem. E, na verdade, isso vai culminar no surgimento de uma profissão que vai ser a profissão ideal para esse jovem. E a escolha é do jovem, porque todo o trabalho de participar, né, de todas as atividades que eu proponho, de todos os testes que eu aplico, esse trabalho é do jovem, não é o pai ou a mãe que vai fazer, é o jovem que vai fazer. E nesse momento ele vai colocar ali todo o potencial dele. Eu já vou adiantando logo para os pais que é o seguinte, o que vai sair ali, o que vai prevalecer é a escolha do filho, tá? E quando os pais não concordam? No caso, nos meus programas de orientação profissional, quando os pais não concordam com a decisão, eu atendo esses pais, eu faço um trabalho de sensibilização com eles e eles acatam, eles acabam entendendo que é esse o caminho, tá? Tudo acontece da melhor maneira possível e existe um respeito à decisão do jovem, que tem que ser assim. Quem que vai trilhar o caminho? E eu sei que os pais fazem isso por amor. Eu sei que é por amor, é por amar demais. Mas a gente também tem que entender que os filhos, eles precisam aprender com o caminhar deles. E a gente tem que confiar que eles, é aquilo, né? Um fruto nunca cai muito longe de uma árvore. Então esse filho realmente vai ter recurso e os pais têm que estar ali para apoiar. Qual é a outra influência também que pode acontecer? E que o jovem pode ser influenciado pela própria escola.
As escolas, elas já têm um direcionamento, né? Elas têm uma diretriz de que tipo de cidadão elas vão contribuir para formar e entregar para a sociedade. Essa diretriz, ela já pode definir, inclusive, a carreira profissional desse aluno. Então, eu vou dar um exemplo, tá? E é assim, gente, eu vou citar o exemplo, esse tipo, né, essa modalidade de ensino médio, ela é ótima. Mas a pessoa tem que entender também que muitas vezes o que está motivando os pais a colocarem o filho numa escola, nessa ou naquela escola, isso pode determinar, isso pode influenciar sim a decisão futura. Então, por exemplo, vou dar um exemplo das ETECs. Qual é o objetivo das ETECs? Elas têm o objetivo de promover educação pública, profissionalizante e tecnológica, visando o desenvolvimento tecnológico e econômico, social do estado de São Paulo. Inclusive as ETECs, eu estou falando das ETECs aqui de São Paulo. Os cursos, ele tem a finalidade de formar mão de obra especializada, assim como tem outros, o Senai. Para esses cursos, como por exemplo, tem cursos, né, de administração, biotecnologia, sistema da informação, tem edificações, química, segurança do trabalho, enfim, são mais de 30 cursos diferentes. Agora, será que todo aluno que vai, todo pai, mãe, todo responsável e o aluno que busca uma instituição como a ETEC tem clareza desse objetivo da ETEC, que é formar esses profissionais, que é um ensino profissionalizante e tecnológico? Será que eles têm? Não tem, tá? A maioria não tem, porque tem uma pesquisa, inclusive, que fala que só 17% dos alunos que querem estudar nas ETECs estão deliberadamente interessados em uma formação profissionalizante. Entende? Muitas vezes os pais, eles buscam as ETECs, ou a maioria, interessado numa educação gratuita, de qualidade e que vai fazer com que esse jovem consiga ingressar numa universidade também renomada. O objetivo da instituição é mas a busca pela instituição da maioria é outra. E nesse caso, o futuro profissional desse jovem, ele vai ser influenciado aí. Então, por isso a influência da escola. E eu só citei essa. Tem algumas instituições de ensino que elas formam o aluno para ingressar nas empresas que esse grupo possui. Então, olha só, já lá bem na tenra idade, né, essa criança é direcionada para ser um profissional que vai ingressar numa determinada empresa, tá? Então, existe a influência das escolas também. Influência dos amigos. Acontece muitas vezes o jovem não tem clareza do que ele vai escolher de profissão, mas tem um amigo mais convicto e que acaba influenciando esse outro que não está tão convicto assim. Esse outro acaba entrando e olha, gente, tem muito, viu? Tem muito. Quando a gente começa a conversar com o jovem, né, e perguntar, tá, o que motivou a sua escolha? Por que você decidiu isso? Ah, nossa, todos os meus amigos estavam escolhendo, falaram que era legal, eu fui. Aí é que tá, né? E isso vai determinar o que, gente? O futuro, o seu futuro, tá certo? Então, não dá para escolher uma profissão influenciado por fatores externos, porque isso vai gerar frustração. E aí a gente tem influência também, quarta influência, a mídia. Mídia, por exemplo, a mídia pode exercer grande influência. Séries de televisão, jogos de internet, filmes, profissionais que se destacam em um determinado momento, profissões da moda, podem atrapalhar a escolha. Eu mesma tive uma cliente
que ela queria, ela assistia muito aquelas séries CSI, e ela queria fazer uma determinada profissão, seguir uma determinada profissão por conta daquela série. Mas, assim, quando ela veio fazer o programa de orientação profissional, ela estava com essa profissão em mente. No decorrer do programa, ela começou a descobrir, porque assim, é muita revelação, né, gente? Eu aplico diversos testes, diversas ferramentas, várias dinâmicas que vão fazendo com que a pessoa vá fazendo esse mergulho aí interno e ela começa a ter acesso a informações que ela desconhece hoje. Mas quando ela começa a fazer o programa, ela começa a se apropriar disso. E aí, incrível, ela conseguiu entender os exatos porquês que ela não teria sucesso nessa profissão. E assim vários outros. Já tive, por exemplo, clientes que queriam ser jogadores profissionais de times de jogos de internet, vários. E assim, gente, uma coisa é você se sentir atraído e ter potencial para aquela profissão. E uma outra coisa é fantasiar uma profissão, fantasiar a realização dessa profissão. O ideal é realmente ter critérios claros e objetivos a respeito da escolha. E tudo isso estar embasado nos seus motivadores internos. E o terceiro erro, falta de orientação profissional. Pois é, isso é um erro comum entre jovens e pais também. O de achar que o jovem ele vai dar conta de montar esse grande quebra-cabeça que é o quebra-cabeça da escolha profissional. Porque realmente é um quebra-cabeça. E achar que o jovem vai dar conta de fazer isso sozinho, realmente é um erro. Eu tenho que falar isso, tá, gente? Eu não estou advogando em causa própria, não. Eu estou conscientizando, tá? Porque sem ajuda especializada é muito difícil. Acertar na escolha é muito difícil. Tem pesquisas, tá? Mais de 95% dos adultos estão insatisfeitos com suas escolhas profissionais. E qual é o maior motivo? Por quê? A forma como escolher uma profissão lá no ensino médio. É muito importante. Por que é um desafio para o jovem? Porque é a primeira vez que ele vai ter que superar essa tarefa de conciliar, porque são muitas variáveis que o jovem tem que considerar no momento da escolha. São muitas variáveis. E uma outra coisa também é o seguinte, as grandes decisões que foram tomadas até então, grandes decisões impactantes, elas foram tomadas pelos pais. Não houve um treino para que esse jovem, não houve um treino, nem um treino social, para que esse jovem consiga tomar essa decisão sozinho. E uma outra coisa também, que entra uma outra variável que é prospectar futuro. O jovem, ele também não tem familiaridade com isso. E aí, por isso que é tão complexo e desafiador escolher. E realmente é um quebra-cabeças, tá? A escolha profissional, ela realmente é um quebra-cabeça que a gente vai montando, tá? Por quê? Porque são vários elementos que a gente tem que considerar. Todos esses elementos, quando reunidos e conscientes, eles apontam para uma figura. Qual é a figura? A figura da sua profissão. Então, por isso que realmente é desafiador. E muitas vezes, o que acontece? Existe uma priorização de investimento em vários outros setores da vida. E esse setor que deveria ser um setor de investimento dos pais, eles acabam não priorizando isso. Então, o filho acaba tendo que realmente escolher aí, tentando adivinhar por onde ele segue. Orientação profissional é o que vai fazer com que a pessoa corte caminho. E ela tem opção, ela pode fazer isso, tá? Por quê? Porque tem diversas estratégias que podem ser montadas para que a pessoa
não bata tanto a cabeça para que ela vá mais assertivamente aonde ela tem que chegar. Não adianta. Na verdade, é assim. Quando a pessoa faz um trabalho de orientação profissional, ela vai fazendo uma jornada investigativa de descobertas a respeito dela mesma e a respeito do que é mais importante, que é o futuro profissional dessa pessoa. E na verdade, as descobertas que são feitas, vocês podem ver relatos aí dos meus clientes, essas descobertas, elas não são feitas só em relação à profissão. São descobertas que a pessoa leva para a vida. Eu já trabalho há muitos anos com isso. Tem várias ferramentas que são possíveis de serem colocadas e que facilitam a vida do jovem. É uma questão mesmo da pessoa querer investir nisso. Qual é o quarto erro? Retorno financeiro. Então, tomar uma decisão em relação a profissão, qual profissão seguir, considerando apenas o retorno financeiro. Eu costumo dizer o seguinte, que pensar no retorno financeiro que a profissão vai trazer para você é importante. É importante sim, porque nós vivemos numa sociedade capitalista e a senha de acesso para a gente transitar nessa sociedade capitalista é o quê? É o dinheiro. Mas ele não deve ser o único critério a ser considerado quando a gente fala de profissão. Esse não é o único critério. Dinheiro não é tudo. Na verdade, considerar apenas o retorno financeiro é um grande erro. Até mesmo porque o mercado de trabalho, gente, presta atenção, o mercado de trabalho ele muda muito, ele é muito dinâmico. Então hoje o que pode estar dando um grande retorno financeiro, quando a pessoa se formar, dali 5 anos, pode ser que não esteja dando mais. Pode ser inclusive que o mercado esteja saturado, porque será que só uma pessoa vai ter a ideia de fazer aquela profissão que dá muito dinheiro? Claro que não, né? Tantas outras tem esse apenas como um único critério de escolha, então todo mundo vai querer fazer a mesma coisa. E daí quando essa pessoa se formar, vai ter muito mais oferta do que demanda. Quer dizer, vai ter muito mais pessoas formadas do que vagas. E aí? E aí que a pessoa tomou uma decisão considerando uma questão que é uma variável que ela não controla, que é o quê? Mercado de trabalho. Então, a ideia para resolver isso, para escolher uma profissão, independente de ficar pensando, nossa, essa daqui está em alta, vou escolher essa porque essa está em alta no mercado. Qual é o caminho, gente? Sem erro, escolher a profissão baseado nos seus 80% de informação interna, baseado no que você tem internamente, no seu potencial, certo? Por quê? Quando você escolhe algo que está dentro do seu potencial, que você tem potencial, que você tem talento, você vai amar exercer essa profissão. Vai exercer com prazer, com dedicação, com empenho, com comprometimento, vai virar um especialista. E os especialistas são bem pagos no mercado. E qual é o erro número 5? Escolher a profissão considerando oferta de vagas. É a mesma coisa que considerando salários altos, retorno financeiro. Aqui é a mesma coisa. O que hoje tem muita vaga, no futuro não necessariamente terá. Escolher algo pensando no número de vagas que tem hoje, e isso acontece muito, viu, gente? Parece que é uma coisa tão óbvia, né? Mas acontece muito da pessoa escolher porque tem vaga. Tem vaga hoje, mas a pessoa esquece que ela vai levar 4 anos, 5 anos. Às vezes, até se levar 2 anos, pode ser que tudo tenha mudado. Vocês viram a pandemia? O que aconteceu com várias profissões, com vários negócios, várias empresas, tá certo? E isso, o que fez? Deu uma mexida no mercado. Comércio exterior, por exemplo, foi um dos setores afetados. Considerar só o aspecto financeiro ou só o número de vagas não é legal. E qual é o erro número 6? Ou seja, o 6º erro? Falta de informação.
E aqui eu coloco dois tipos de informação. Uma delas já vai confirmar o que eu falei no início. Falta de informação interna, que são aqueles 80% de informação que a pessoa precisa se apropriar, são informações internas. 80% das informações que a pessoa precisa para acertar na escolha da profissão está dentro dela. 80% dessas informações estão dentro da pessoa. E é isso que vai trazer para ela os direcionadores capazes de colocar essa pessoa frente a frente à profissão ideal dela. Então, informação interna é imprescindível. E também as informações externas, que são 20% das informações que a pessoa precisa ter para acertar na escolha da profissão. O erro número 6 é falta de informação. Não considerar as informações que são informações de base para a pessoa tomar uma decisão acertadamente quando o assunto é escolha profissional. Essas informações externas, elas dizem respeito às profissões, mas também não é qualquer informação, são informações estratégicas que vão fazer com que você acerte, porque você vai juntar essas informações estratégicas que você obtém da profissão, mais os 80% de informação que você tem que são a respeito dos seus direcionadores. É isso que vai fazer você acertar. Em relação à profissão, por exemplo, engenharia, economia, administração, qualquer profissão tem um leque de atuação muito maior do que a pessoa possa imaginar. Coletar as informações certas a respeito das profissões, das opções que a pessoa tem em mente, é fundamental também na hora de escolher. Então tem uma série de informações relevantes que elas podem ser obtidas e que fazem parte desse campo de interesse do jovem. Mas primeiro ele precisa descobrir qual é o campo de interesse dele. E isso ele vai descobrir de que maneira? Informação interna, tá bem? É isso que vai fazer com que a pessoa acerte. 6 erros que os jovens cometem, inclusive em um deles tem 4 influenciadores. Esses 6 erros que as pessoas cometem ao escolher a futura profissão, cada um com suas respectivas soluções que eu fui falando, e agora é colocar em prática. Quando essas pessoas não estão satisfeitas com o que elas fazem, a consequência é sempre para os terceiros, para os outros. Por quê? É uma pessoa que não vai atuar bem na profissão, ela não vai atender bem, ela não vai estar feliz, a chance dela realmente desempenhar bem a profissão é muito baixa, não é mesmo? Eu quero contar rapidamente uma história aqui real de uma cliente. Eu não vou citar o caso de uma jovem, tá? E vocês vão entender por quê. Eu vou citar o caso de uma cliente minha, que a gente até já finalizou o trabalho, mas é uma cliente que ela tem 50 anos. E com 50 anos ela constatou uma triste realidade. E que realidade foi essa? Vou contar para vocês. Ela escolheu ali, na fase da escolha profissional, como todo jovem, como a maioria, tá? Ela escolheu aleatoriamente um curso universitário. Quando perguntada, né, por que ela escolheu, olha, ela nem sabia dizer muito bem, mas escolheu, cumpriu, escolheu. Mas não sabia nem os porquês da escolha. E aí ela se formou com uma determinada idade, exerceu por um período curto essa profissão, porque ela não gostava do que ela fazia, e depois também ela se casou e acabou se dedicando mais à família. O marido tinha um trabalho, nesse trabalho ele conseguia subsidiar todas as necessidades da família, então ela não precisou trabalhar e se dedicou ao lar. Mas o que acontece? Na verdade ela se dedicou à família, ao lar, à casa, enfim. E tudo seguiu normalmente, até que um dia o marido perdeu o emprego. Com uma idade que também a recolocação no mercado já passou a ser difícil. E aí ela se deparou com qual realidade? A situação social, né, o padrão social deles começou a cair.
Por quê? Porque já não tinha mais aquele valor mensal para sustentar aquele padrão social. Então o padrão social caiu e ela se viu com 50 anos, sem aposentadoria, e o marido também não pôde se aposentar e eles também estavam sem reserva financeira. E aí? Eles até possuem uma fonte de renda pequena, mas aí ela se viu com essa idade e o que é pior, sem profissão, sem saber do que gosta de fato, sem saber por onde começar, voltou para estaca zero. Ela voltou para uma situação exatamente igual a todos os alunos, estudantes do ensino médio, com a diferença de que agora ela já não tinha mais 17 ou 18 anos e também nem tem mais o tempo disponível que um jovem de 17 ou 18 anos tem pela frente. Hoje ela tem 50 anos. E aí? Eu vou dizer que essa história, ela teve um final feliz, sim. Ela procurou o meu trabalho e desenvolvemos um projeto e hoje ela já tem a profissão dela. Agora, precisou esse mergulho interno para descobrir, porque tem gente, todas as pessoas têm talento, todas as pessoas têm potencial, às vezes elas não conseguem enxergar sozinhas, só isso. E o meu trabalho é esse, eu amo fazer isso, gente, adoro ajudar a pessoa a encontrar as pérolas e as pedras preciosas que elas têm dentro delas. Gente, como é maravilhoso e gratificante isso. E como eu fiquei feliz, eu fico até emocionada, como eu fiquei feliz de ajudar essa pessoa, porque imagina, gente, com 50 anos a pessoa se vê nessa situação. E eu vou te dizer que é o caso dela e de muitas outras pessoas, tá? Mas que bom, eu fico tão feliz quando eu consigo fazer a pessoa encontrar o diamante que ela tem dentro dela e ela conseguir colocar isso em ação, porque só encontrar também não adianta, tem que colocar em ação, né, gente? Eu fico muito feliz, muito grata mesmo, agradeço muito para Deus por ter esse talento também, né? Porque isso é um talento. Quando ela me procurou para fazer esse trabalho de consultoria de carreira, na verdade eu acabei fazendo um trabalho de orientação profissional. Por quê? Porque ela nunca tinha feito isso antes. Ela escolheu a graduação também sem critérios. Quando ela chegou para mim, ela era puro arrependimento. Aí é muito triste. Arrependimento profundo, uma culpabilização muito grande por não ter cuidado do seu futuro, como ela merecia, mas também não foi culpa dela. É o sistema, na verdade. Existe um sistema que nos encaminha e às vezes a pessoa não consegue enxergar. Mas enfim, que bom que agora ela tem tempo para realmente exercer a profissão ideal para ela que a gente conseguiu encontrar. Então que ótimo, porque ela vai ter tempo para fazer isso. Vai ter que se profissionalizar? Vai ter. Mas a gente encontrou uma solução em que ela se profissionaliza e em seguida já começa a ganhar dinheiro. Então eu fiquei muito feliz, nossa, isso me deu assim uma alegria muito grande. E eu só tenho alegrias, graças a Deus, aí na realização do meu trabalho. Cuidar do futuro é muito importante. De repente a pessoa pode acordar lá na frente e aí perceber que o tempo passou, que as coisas mudaram. É importante olhar para tudo isso na hora certa. E a hora qual é? A hora é agora. Quando você está no momento da escolha profissional, dar atenção a esse momento significa dar atenção ao seu futuro. E quando a gente pensa em dar atenção ao nosso futuro, a gente não deve medir esforços, porque nós estamos nos empenhando, nos dedicando e dando atenção para aquilo que é mais importante para nós, que é para nós mesmos e para o nosso futuro. Temos que cuidar do nosso futuro, não é mesmo? A gente vive numa sociedade muito imediatista, mas não é só do hoje que a gente tem que cuidar, é do nosso amanhã. A gente tem que cuidar do nosso futuro e tomar
muita atenção para as decisões que nós estamos tomando hoje. Pensar sobre as decisões que nós tomamos é muito importante. Ponderar essas decisões é muito importante, porque toda decisão, tudo que nós fazemos tem uma consequência. E às vezes essa consequência, ela vai atingir uma única pessoa, mas às vezes não. Ela vai atingir muitas outras pessoas. As nossas decisões, o resultado delas atingem outras pessoas. E quando a gente fala de profissão, para o jovem, o resultado da escolha dele vai impactar a família, vai impactar pai, mãe, irmãos, vai impactar todos. Todas as decisões que nós tomamos, elas impactam. A gente só tem que entender qual é a dimensão desse impacto e quantas pessoas nós estamos impactando. E o ideal é que a nossa intenção seja sempre a de impactar positivamente as pessoas, o ambiente, o mundo, né? No ensino médio você tem a chance de desenhar o seu futuro. Então se aproprie dessa aquarela e desenhe um futuro brilhante para você, sabia? Você pode desenhar um futuro brilhante, viu? É isso que eu desejo para vocês.